está aí comigo? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 1 diz assim a minha Bíblia e a sua também. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém. Amém. A carta aos Filipenses, irmãos, ela faz parte de uma coleção que a gente conhece de cartas da prisão. Algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. O apóstolo Paulo fazendo missão, que é o tema dessa noite, nos nossos cultos, terceiro domingo do mês, é sempre o dia que nós estamos celebrando, incentivando os irmãos e informando os irmãos a respeito da missão do Ministério do Belém. Hoje nós já estamos em mais de 14 países ao redor do mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse ano nós entramos em 3 países diferentes, Luxemburgo, a Bélgica, e também acredito que Portugal também começou o trabalho esse ano, e nós estamos expandindo o trabalho do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo para a glória do Senhor. E é interessante pensar nesses termos de missão, porque todas as vezes que nós pensamos em missão, sempre vem ao nosso coração o maior missionário que já houve na face da terra, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, que aceitou a missão de vir salvar a minha alma e a sua alma também. Mas outro missionário que a igreja sempre gosta de pensar é o missionário apóstolo Paulo, que após receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se coloca à disposição do Evangelho do Senhor Jesus Cristo no mundo conhecido e passa por situações que são extraordinariamente difíceis. Eu acredito que poucos de nós teremos condições de conseguir viver na pele o que esses homens de Deus da igreja primitiva viveram. Eu já começo a falar aqui, eu mesmo não sei se eu cuidava. Prisões, açoites, o próprio apóstolo Paulo fala isso mesmo, perseguição, até mesmo de falsos irmãos, né? E ele expõe uma série de situações onde a vida dele foi perseguida. Essa carta da prisão de Filipenses é uma carta que é marcada pelas reclamações e tristeza. Não. É uma carta que é marcada pela gratidão e pela alegria. O apóstolo Paulo, por várias vezes durante a carta, fala assim: olha, se alegre, regozijai. Regozijai-vos no Senhor. Ele fala: outra vez vos digo, regozijai. A gratidão do coração dele pelo cuidado dos filipenses, mesmo ele ainda estando na prisão. Portanto, na Bíblia, você tem que voltar uns 5 versículos atrás, né? Portanto o quê? É um final, é a partir então de algo que a gente disse agora, portanto. Capítulo de número 1, finalzinho, versículo 29 e 30, ele está falando sobre a unidade dos crentes e o fato de que nossa unidade máxima é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e se nós vivemos as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, nós também vamos padecer por problemas ou perseguições da mesma forma como ele padeceu. E aí ele faz um convite: olha, a partir dessa unidade, a partir desse amor que nós compartilhamos uns com os outros, a partir dessa maravilha que é viver as benesses do céu na terra, a partir desse pensamento tão maravilhoso que nos alcançou de que o Deus do céu nos ama, e que Ele veio aqui à terra através daquele menino Jesus que vai fazer aniversário daqui a alguns dias, e viveu uma vida santa, entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos, e agora nós somos redimidos, e esse amor nos arrebata. Certa feita, Paulo costuma falar que esse amor nos constrange. Quando a gente pensa no amor de Deus por nós, fala assim: eu sou incapaz de amar desse jeito. É constrangedor. Receber um presente de alguém que você fala assim: meu Deus do céu, não, isso é demais. Não faz isso para mim não. Você fica constrangido de receber alguma coisa de alguém. Alguém chega para você e faz algum benefício para você que você fala assim: não, isso aqui é demais, não pode fazer isso aqui não. Isso aqui é muita coisa. Quando Paulo olhava o amor de Cristo por ele e pelos perdidos, não é muito. Isso aqui é muita coisa. Esses dias atrás eu ouvi a frase de um grande pregador que, falando assim,
para os outros, fala, olha, não se preocupa não quando alguém fala mal de você, você sabe que você é muito pior do que isso. Paulo olhava a si mesmo e ele sabia que ele era muito pior do que aquilo. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo se entregou por ele. Glória a Deus. Eu acho que um dos principais textuários do meu coração está na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15, que ele fala assim, olha, essa é uma palavra fiel e verdadeira, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu me considero o maior deles. Mas aqui, Paulo nessa carta, mais uma vez, voltando para ela, para nós fugirmos do assunto, porque eu me empolgo quando a gente fala de Jesus. Ele fala assim, se há algum conforto em Cristo, e ele coloca uma hipótese aí na frente, se há algum conforto em Cristo, na sua vida com Deus, você alguma vez já sentiu, ou já tem experimentado na sua vida, o conforto que tem em Cristo? Você já tem desfrutado do conforto de Cristo? De ter a sua alma confortada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, de olhar para Jesus e sentir a sua alma confortada por Ele, abraçada por Ele. Se há algum conforto em Cristo, mas ele continua as hipóteses. Se há alguma consolação de amor. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu acredito que a maioria dos casais aqui já passou, de ser abraçado por um amor. Alguém que você ama. Ser abraçado de maneira que você sabe que, através daquele abraço, existe um afeto profundo por você. Um afeto profundo pela sua alma. Um afeto profundo por quem você é. O afeto do abraço, do amor, da consolação que vem do amor, ele garante para você que aquela pessoa que está te abraçando, ela te conhece. Ela sabe quem você é, mas mesmo assim, ela decidiu te amar. Ela decidiu te abraçar. Para algumas pessoas isso é difícil, porque, infelizmente, na nossa experiência humana, muitos de nós passamos por traumas e dificuldades, até mesmo na família, que por diversas vezes nos atrapalha experimentar amor. Experimentar amor de verdade. Amor que nos arrebata, que nos confirma que, de alguma forma miraculosa, nós somos importantes. Em algum lugar, naquele contexto, a gente ficou importante para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Pergunta para um pai de família que chega em casa com seus filhos pequenos, e a hora que ele abre a porta, ele escuta papai, papai, um abraço. Meu amigo, não importa que ele tenha vivido lá do lado de fora, naquele lugar, naquele momento, ele sabe que ele é a pessoa mais importante do mundo. A consolação do amor, de ser recebido em casa por uma esposa, de receber em casa um esposo de volta no trabalho, de compartilhar a família, de receber o amor de Deus, mas essa consolação ainda muito maior, de ter a família sendo consolada pela pessoa maravilhosa do nosso Senhor. Se alguma comunhão no Espírito. É tão interessante a comunhão com o Espírito, porque aquele que comunga é aquele que tem em comum alguma coisa. Aquele que acertou junto com aquela pessoa com quem ele tem comunhão um objetivo, uma caminhada, um goal na vida. Por diversas vezes nós temos um curso na nossa igreja que, na verdade, nós importamos de uns irmãos que fazem esse trabalho já há muitos anos nos Estados Unidos e no mundo, chama Casados para Sempre. E nesse curso Casados para Sempre, uma das partes das lições, ela fala que um dos maiores problemas que existem nas famílias é porque as famílias não sabem para onde estão indo. Não existe um objetivo em comum em casa. Né? Ele sonha com uma coisa, ela sonha com uma coisa completamente diferente, e a vida vai, eles vão ali andando junto até a hora que o caminho impede que eles andem juntos. Por isso que
você vê que muitos casais, quando os filhos vão embora de casa, crescem e vão embora de casa, o casal se separa. Porque o único objetivo que eles tinham em comum de vida era terminar a criação daqueles filhos. Quando isso acabou, eles não têm mais para onde ir. Mas o que isso tem a ver com casamento? Tem a ver com comunhão com o Espírito? Tudo. O Espírito de Deus é a intimidade nossa com o nosso Senhor. É da onde nós ficamos um só com Ele. Lembra que a palavra de Deus fala que aquele que se une em espírito se faz um só com Ele? A mesma coisa acontece quando um marido e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Aquele que comenta que vem de Paulo existe comunhão com o Espírito? A sua vida tem buscado os objetivos do Espírito de Deus para a sua casa, para a sua família, para aqueles que estão em volta de você? Você já tem encontrado no Espírito Santo de Deus alguém que você pode comungar da vida? Porque quando a gente olha para o Espírito Santo de Deus, os valores deles são diferentes de quando ele nos encontrou. O valor do Espírito de Deus, por exemplo, nessa noite, segundo a palavra de Deus, é glorificar Jesus. Outro objetivo do Espírito de Deus é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outro objetivo do Espírito Santo de Deus é, numa palavra mais moderna aí fora, empoderar você para viver essa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, fala que nós receberíamos a virtude do Espírito para sermos testemunhas de Deus. A comunhão com o Espírito Santo de Deus torna você um super-homem e uma super-mulher. Se há alguma comunhão com o Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Entranháveis afetos. Entranháveis afetos e compaixões é quase a mesma coisa, mas é diferente. É aquele amor, aquele carinho pelo próximo, pela pessoa em volta que mexe com as suas entranhas. A compaixão também, numa tradução mais livre, era como se o seu ventre se mexesse. Você olhar a situação de uma pessoa e se colocar no lugar dela e você se mexer lá dentro, sabe? Uma das palavras que Jesus deu sobre os últimos dias é que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, porque a gente olharia as pessoas nas condições delas e aquilo não faria mais diferença. Será que existe ainda, e Paulo está perguntando para a igreja de Filipos, depois ele entender que nós precisamos de ter o mesmo sentimento e o mesmo parecer com Jesus, e já ele vai voltar nesse assunto de novo, ele fala assim, será que existe esses entranháveis afetos e compaixões? Ainda mexe com você o sofrimento das pessoas? Ainda mexe com você o sofrimento dos seus filhos, do seu cônjuge? Sabe, uma das primeiras coisas que a gente percebe que um casamento começa a ir mal é quando o cônjuge não quer mais saber do sofrimento do outro. Quando o sofrimento do próximo se torna uma reclamação que ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo. Esse é o jeitão dela ou esse é o jeitão dele. Quando os filhos são colocados numa caixinha de que eu não sei onde eu errei, que essa criança ou essa pessoa reclama disso toda vez. Há pouco tempo atrás, falando com alguém, a pessoa disse assim, pastor, o senhor sabe, né? Aquelas mesmas reclamações de sempre. Se as reclamações são de sempre, será que já não foi embora esse entranhável afeto? Essa compaixão de colocar o seu coração no lugar de outra pessoa, e isso sempre me faz lembrar do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo de número 7, você lembra que ele foi chamado na casa do centurião, para ir curar o servo do centurião? No caminho para a casa do centurião, o centurião mandou alguém e falou assim, não vem em casa não, porque eu sou um homem de ordem e tal, e fala tudo aquilo. Ele falou assim, então só manda uma palavra. Ele manda uma palavra. Ato contínuo, Jesus está voltando para Cafarnaum, mas ele não chega lá, ele entra em Naim, lembra disso? Naim não estava no schedule. Não estava no caminho de Jesus passar por Naim, não tinha nada a ver com a história. Se você olha o Antigo Testamento, não tem uma profecia do Antigo Testamento a respeito de Naim. Naim aparece do nada, né? E
tem gente que fala assim, ah, pastor, eu não sou de família da igreja. Não tem problema. Jesus entra em Naim. Você não precisa de ter uma ficha corrida de 500 pessoas que já viveram na Assembleia de Deus e filho de fulano, de ciclano. Não, não, Jesus entra em Naim também. Naim não tinha nada a ver, mas ele entrou lá. Jesus ressuscita 3 pessoas nos evangelhos. Já lembra disso? 3 pessoas ele ressuscitou nos evangelhos. Quem foram? A filha de Jairo. Quem que era Jairo? Jairo era o chefão da sinagoga. Se a sinagoga fosse uma igreja, Jairo era o pastor da congregação. Importante. Ainda mais no contexto deles, na cidade pequena, Jairo mandava tudo. Era a pessoa mais importante da comunidade. Lázaro, amigo dele. Amigão dele. E ele deixou o homem ainda morto 4 dias. E o filho da viúva de Naim, que ele parou um enterro para curar, para ressuscitar o rapaz. Agora o texto é muito bonito, porque ele está saindo com aquele entourage. Eu quero ficar aqui na compaixão. Ele olha para aquela mulher saindo com aquele esquife, e aquela multidão junto, e ele é movido de íntima compaixão. Você sabe o que significa ser movido de íntima compaixão nesse contexto? Significa que o estômago de Jesus embrulhou. E na mente dele, na compaixão, veio o seguinte: se fosse eu, saindo dessa cidade, com meu filho morto, e eu fosse essa mulher. Se fosse eu nessa situação, se fosse essa a minha condição, se fosse eu lá na faixa de Gaza agora tomando uma bomba, se fosse eu lá nos kibbutz de Israel, e um terrorista entrando na minha casa e matando meu filho e minha família, se fosse eu agora no meio daquela guerra na Ucrânia, ou então na borda da Ucrânia com a Rússia, se fosse eu agora no sertão do Brasil, sem água e sem o que comer, se fosse eu nas ruas de Los Angeles, com uma seringa no braço, sem conseguir sair daquele vício, se fosse eu. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele falou assim: olha, se fosse eu queria que alguém me ajudasse, eu vou ajudar ela. Jesus chega do lado do esquife, você conhece a história, ele olha para a mulher e fala para a mulher: não chora. Para mim isso é um absurdo. Como é que você vai falar para a mulher não chorar? A única coisa que sobrou dela agora era a lágrima. O filho dela tinha morrido. Mas a primeira coisa que ele fala é: não chora. E aí ele pega no esquife e fala: menino, levanta. Já pensou o tranquilo que foi? Você já pensou como é que foi? Eu costumo falar, eu sempre gosto desse assunto, porque eu fico pensando naquelas pegadinhas que tinha no Silvio Santos, que eles faziam no enterro, lembra? E o defunto levantava no meio do funeral. Você lembra como é que era? E a gente dava risada em casa assistindo aquilo, né? E o pessoal em pânico vendo aquele negócio acontecer. Você já imaginou como é que foi aquele jovem levantar daquela cama morto? Você já imaginou a cara de assustado? Não era pegadinha, o menino estava morto. E agora ele pega, tira o menino de cima da cama e entrega à sua mãe. E o dia mais triste daquela mulher se tornou mais feliz ao mesmo tempo. Aleluia. O dia que era mais triste se tornou mais feliz. Tudo isso porque Jesus foi movido de compaixão, entranháveis afeto. A sua compaixão pode mudar a vida de alguém. A sua compaixão pode ser a comunhão do Espírito Santo com você, levando vida a alguém que está morto, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 2, ele começa a falar assim: olha, se isso tem acontecido na sua vida, se conforto em Cristo, se consolação de amor, se comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completa a minha alegria. Vamos completar a alegria agora? Vamos fazer agora como se a gente fosse terminar esse projeto.
E o projeto que Paulo está estipulando para a igreja de Filipos não é um projeto comunitário, não é um projeto social. É o maior projeto que já existiu na história da humanidade, é o projeto igreja. É uma comunidade diferente de qualquer outra. É um ajuntamento diferente do que de qualquer outro. Os ajuntamentos aí no mundo aí fora, buscam por liberdade social, buscam por engrandecimento financeiro e econômico. Os movimentos sociais aí fora buscam até mesmo por terra, não é verdade? Movimento sem terra, por teto, por respeito à sua cor ou à sua ideologia. Mas o movimento da igreja, ele busca a glória do Senhor Jesus Cristo e a salvação dos perdidos. O convite de Paulo é: vamos completar a alegria para que a gente sinta o mesmo, para que todo mundo esteja na mesma página, para que todo mundo tenha o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O ano de 2023 está terminando. Esse é o último culto de missão de 2023. Mas o projeto para 2024 está aí. Viver em unidade. Aleluia. Sentindo uma mesma coisa. Andando no mesmo ânimo. Aquele que está desanimado vai ser animado por aquele que está mais animado. Aquele que está andando triste vai ser alegre por aquele que está andando com mais alegria. E o que está muito alegre vai ser entristecido pelo outro, não vai sentir compaixão e vai ver que a vida não é só flores. Porque tem hora de chorar também. Todo mundo vai andar sentindo uma mesma coisa. Quando uma parte do corpo for ferida, todo o corpo vai sentir. Quando uma parte do corpo for exaltada por uma bênção, todo o corpo vai se alegrar, sentindo uma mesma coisa, tendo o mesmo amor. Quando alguém recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, todo mundo se alegra. Quando uma família estiver passando por um problema com um ente querido, seja mesmo até na fé, todos vão estar em oração por aquilo, sentindo o mesmo gozo, para que sintais o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha só que extraordinário isso. Nada façais por contenda ou por vanglória. Acabou o tempo de fazer as coisas para mostrar para os outros. Acabou o tempo de fazer as coisas para fazer o outro passar raiva. Contenda ou vanglória. Tem gente que já passou por isso na vida. Eu não vou dizer quem é. Vou dizer quem é essa pessoa. Mas já chegou numa etapa dos Estados Unidos e olha assim: se os meus parentes do Brasil vissem agora onde eu cheguei, contenda. Se eles conseguissem enxergar, eles não entendem, né? Contenda. O dia que eu falei isso para mim, eu estava em Boca Raton. Fazia 2 anos que eu tinha chegado nos Estados Unidos, dos 17 que eu estou aqui. Estava passando do lado de um Rolls Royce bonito. E pensei nos parentes lá do Brasil, que maltratou, que falou um monte. E a hora que eu estou lá me deliciando com aquele momento de quem me viu passar na prova e não me ajudou, me vê na bênção vai se arrepender. O Espírito Santo de Deus falou assim: estão te devendo quanto? Eu falei: nada, não peguei dinheiro com eles. Você está devendo quanto para eles? Está bem, nada, está tudo certo. Então, perdoe e vive em paz. Nada façais por contenda, nem por vanglória. Olha, porque se as pessoas me vissem nessa posição, ou ganhando isso, aí eu ia ser relevante. Não faça nada por vanglória. A glória do mundo é efêmera, ela passa. Faça as coisas pela glória de Deus. Não faça as coisas por causa da mídia social, por causa das suas fotos no Instagram, no Facebook. Não faça isso. Faça as coisas porque são relevantes diante do Senhor. Você percebe que tem um ponto e vírgula aí? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, ponto e vírgula. E aqui é interessante antes disso.
isso, mas por humildade. Sabe o que é humildade? Uma vez a gente estava na nossa igreja sede, o pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto estava pregando, Netinho. E eu nunca tinha ouvido ninguém definir humildade como aquilo, porque as pessoas geralmente falam de humildade como autocomiseração, né? Ai, não, coitado de mim, não olha para mim, eu sou muito humilde. Não coloque seus olhos sobre mim, eu fico envergonhado que você olha para mim. E outra coisa que se fala também é que se você é humilde, você não pode falar que é humilde, né? Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não era humilde. Sentado na mesa, ele fala assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, me cinjo com uma toalha e saio lavando o pé de vocês, façam o mesmo. A respeito de si mesmo. Humildade é saber o seu lugar, não querer o lugar do outro, respeitar o lugar do outro e saber que o seu lugar é para você. Ocupe, porque foi Deus que te colocou ali, não outra pessoa. Não use o lugar onde Deus te colocou para humilhar ninguém. Agora, não receba, não deixe de receber aquilo que Deus te deu, porque isso vai prejudicar alguém, vai ficar chateado com isso também. Usufrua, receba, tenha e desfrute daquilo que Deus te deu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o ponto e vírgula é importante, porque ele começa a dizer o seguinte: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui é difícil, hein? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uma das coisas maravilhosas a respeito do Evangelho é que faz parte agora exatamente desse assunto. Quando o Evangelho chegou na Grécia, os gregos tinham um sério problema. Dos grandes valores de Sócrates, Aristóteles, etc., era o fato de que se você crescesse, isso era coisa dos... Eu vou lembrar o nome agora. Numa classe que eles tinham, que era um crescimento de pensamento. Os estoicos, lembrei, viu? Os estoicos pensavam que aqueles que estavam mais alto, na linha do triângulo, que se aproximava mais do logos, que era o que eles acreditavam que era a sabedoria eterna, eles tinham primazia sobre as pessoas que estavam debaixo. Então, dentro desse contexto, a humildade era uma fraqueza de caráter. Ser humilde era ruim. Humilde é para escravo. Humilde é para quem não tem posição na sociedade. Ser humilde é para quem não conhece a vida. Porque se você conhece, você pode. A humildade não é para você. Humildade é para quem não tem valor. Um escravo precisa de ser humilde, porque se ele não for, a gente mata ele. Agora, eu tenho posição, eu tenho lugar, para que eu vou ser humilde? Né? E agora você vê esse arrebentar de coaches aí na internet, que ensinam justamente isso. Que a arrogância das palavras, não é, porque eu sei que eu sou um general da terra. Isso é o pensamento grego estoico. Mas aí o convite agora é para considerar os outros maiores do que você. E aqui ele arrebenta agora, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Como anda a nossa comunhão de bens? Ô pastor, você está pregando socialismo? Deus me livre. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente não vê ninguém sendo obrigado por Pedro ou por nenhum dos discípulos a compartilhar dos seus bens. Eles chegavam e atentavam para a necessidade do seu próximo. A grande beleza, irmãos, do Evangelho é que a unidade dele faz com que todos vivam bem. Glória a Deus. Você não precisa de tirar do que é seu para dar para o outro. Você precisa de cooperar para que o outro também tenha. Você não precisa de deixar de fazer o que é seu para fazer o que é o do outro. Ele precisa trabalhar. Mas você precisa de cooperar para que as pessoas tenham oportunidades junto com você. Você tem uma companhia? Já contratou alguém na igreja? Você tem alguma coisa que Deus está te abençoando? Já compartilhou com alguém? Uma das maiores mentiras que eu ouvi por aqui quando eu cheguei, pastor Mateus, é que aqui a gente precisa de tomar cuidado com o brasileiro, porque brasileiro aqui está para derrubar o outro.
não podemos deixar as pessoas saber o que a gente faz, porque elas vão descobrir e vão roubar os clientes. O pior é que alguns têm razão, porque realmente isso aconteceu. Mas agora, nessa nova vida, depois que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, não é isso que existe mais. Agora, nós estamos atentando aquilo que é para uns dos outros, porque nós estamos andando juntos para a glória do nome do Senhor Aleluia. Jesus. Agora, nosso objetivo é a comunhão com o Espírito. E o Espírito é um espírito de unidade, de comunhão, de alegria no Espírito Santo de Deus. Eu quero começar a terminar. Estou começando a terminar. A partir do versículo 5, Paulo começa a cantar um hino do Novo Testamento. O Novo Testamento tem alguns hinos. Tem algumas partes, algumas parcelas dele que são hinos, na verdade, são poesias ou hinos. E esse, a partir do versículo 5, é um hino do Novo Testamento. É um hino que a igreja primitiva cantava. E ele começa dizendo assim: olha, de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo tendo direito de ser adorado, mesmo tendo direito de impor a sua vontade, porque é soberano, deu a você o direito de escolher amá-lo ou não, de escolher servi-lo ou não, de escolher andar junto com ele ou não. Sabe, uma das coisas mais maravilhosas do nosso relacionamento é quando eles são tão profundos que eles amam a outra pessoa, o objeto do amor, por quem ela é, sem exigir nada de volta. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, quando apresenta o amor, fala: tudo suporta, tudo espera. Ele não faz tentando receber retribuição. Ele não espera que você faça alguma coisa. Mas aqui está a maravilha: se você fizer, tem benefício também. Quando você desfruta do amor e ama de volta, é maravilhoso. Ele não quis ser igual a Deus, mas o que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Às vezes eu vejo na igreja alguns problemas que acontecem, que as pessoas olham para a sua situação e falam assim: ah, pastor, aqui ninguém me liga. Já viu uma vez isso acontecer com você? Aqui ninguém me liga. Nunca ninguém me chamou para almoçar na casa dele, nem para tomar um café. Eu nunca recebi uma ligação de um irmão que falou assim: meu irmão, você está bem? Está precisando de alguma coisa? A primeira pergunta que você faz para essa pessoa é assim: você já ligou para alguém perguntando se alguém precisa de alguma coisa? Você já chamou alguém para tomar um café na sua casa? Você já chamou alguém para almoçar com você? A maioria das pessoas vai falar assim: não. Porque ela não se aniquila. Ela continua achando que ela é a última bolacha do pacote e ela precisa ser cercada. Ah, mas se as pessoas conhecessem a minha situação. Você conhece a situação das pessoas? O mais bonito de tudo isso, eu conheço uma das nossas irmãs lá da nossa sede. Eu achava isso muito maravilhoso, porque eu vim entender isso há pouco tempo. Essa irmã sempre foi muito amiga de todo mundo, e muita gente boa com todo mundo, mas ninguém gostava desse pessoal. Era difícil. A gente percebia às vezes uma aversão dos irmãos para esse casal, porque eles eram muito pegajosos. Ela falou: não, toda hora, estou chamando, e vão para comer, e tem que ir na casa do fulano. Não, a gente não quer ir na casa do fulano. E a gente ficava pensando que eles estavam tentando fazer alguma coisa e tal, porque queriam. Não, eles só estavam sendo servos. E sabe o que eu descobri? Que quem realmente estava perdendo a maior porção não era eles por estar oferecendo sem ninguém receber, eram nós, sem estar recebendo aquilo que eles estavam prontos para oferecer. Eu percebi que, enquanto eu estava olhando, esse pessoal tem muita necessidade, querendo forçar uma amizade e um amor. Eu estava percebendo que eu que não estava desfrutando do amor e da amizade daqueles que estavam oferecendo. Sabe que por diversas vezes nós nos relacionamos assim com Jesus. Jesus desce aqui à terra e de toda a sua glória se aniquila e oferece a sua própria vida. E a gente olha e fala assim: ah, é vida demais. O que quer?
está querendo de mim? Muita vida, muito oferecimento. Não, assim assusta a gente. Por que está toda essa vida oferecendo aí? Porque se ele não oferecesse, ele não tinha vida. Se ele não tivesse oferecido, você não tinha como entrar no céu. Se ele não tivesse feito, você não tinha porta aberta. É por isso que Paulo fala assim, olha, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe por quê? Muita gente fala assim, não, mas eu aceitei a Jesus. Mas se não tivesse Jesus para você ia aceitar o quê? Alguém te dá uma maleta de 10 bilhões de dólares dentro dela. Já pensou uma maleta de 10 bilhões de dólares? Tem que ser umas notas de pelo menos 100 mil, né? Uma maleta enorme de 10 bilhões, você fala assim, olha, escolhi receber essa maleta. Não, o crédito não é seu, o crédito é que te deu maleta. Ele se aniquilou para que eu e você tivéssemos vida. Ele veio aqui para que nós fôssemos um só. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, ainda humilhou-se a si mesmo. Insistiu no caminho. Insistiu para que nós fôssemos unidos. E foi obediente até que a morte o alcançou. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, se você já foi traído por um amigo, foi um dos dias das maiores traições a um amigo da história. Quando Jesus é preso e manietado, João fala que os discípulos fugiram cada um por um caminho. Pastor, mas Pedro acompanhou, acompanhou para dar o golpe final lá na frente, para negar ele 3 vezes. Aí você olha e fala assim, poxa, com uns amigos desses precisa ter inimigo, né? Alguns minutos atrás, algumas horas atrás, Pedro estava falando assim, Jesus, tem uma espada aqui, vou levar e tal, vai lá e corta a orelha e tal, do mal, e parece que o negócio vai, Jesus manda guardar a espada, todo mundo fica com cara de ué, mas não é o rei dos judeus? E aí Jesus morre, irmãos, não foi que pareceu que Jesus morreu, como os muçulmanos falam. Não foi alguma coisa que ele tomou e baixou o ritmo cardíaco de Jesus. Jesus morreu. Sexta-feira Jesus é enterrado, você já pensou o sábado? Que coisa difícil foi o sábado. Todo mundo escondido, aquele sentimento de morte na boca e na cabeça. Aquele sentimento de morte no coração. Talvez um desconfiado do outro. Quem foi que traiu? Foi Judas. Mas será que foi Judas sozinho? Será que Judas agiu sozinho? Será que não tinha um comparsa com ele? Quem pagou para que Jesus fosse morto? Vamos descobrir depois, né? Caso Adélio. Quem foi que deu a facada no presidente? Quem foi que traiu Jesus? Talvez já começou aquela desconfiança um do outro, porque inimizade, meu amigo. Mas domingo de manhã, Jesus, em vez de falar assim, quer saber, agora é ressuscitado, vou arrumar outra turma para mim. Você está doido, velho? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Olha, só me engano uma vez, na segunda só eu não vou fazer isso não. Capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 19, é a minha passagem favorita do Novo Testamento. Jesus aparece no meio deles, passa pela porta, eles estão escondidos com medo dos romanos. Olha para aqueles amigos dele, e no ato supremo do seu amor, diz assim, paz seja convosco. Você já imaginou? Paz seja convosco. Ele fala 2 vezes, porque na primeira vez, mais uma vez a gritaria deveria estar dentro da casa. Meu Deus do céu! Não, paz seja convosco. Eu dou para vocês a minha paz. E aí agora ele fala aquilo que Colossenses capítulo 1 repete para a gente. Eu estou terminando agora, de verdade. Eu comecei, agora estou terminando. Aquilo que Colossenses fala para a gente. Fala que a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, ele cravou na cruz do Calvário.
e triunfou em si mesmo, e expôs a morte e as potestades, os principados, as potestades, à vergonha. Agora ele aparece na frente dos seus discípulos e fala: paz seja convosco. Por que essa paz é importante? Essa paz não é só um calma, não é só fica tranquilo. Existia uma guerra entre os homens e Deus. Os nossos pecados faziam um abismo entre nós e Deus, a palavra de Deus diz. Mas Jesus foi lá no céu e assinou o acordo de paz. Paz seja convosco. Antes tinha guerra, mas agora tem paz. Antes tinha inimizade entre você e Deus, mas agora tem paz. Antes tinha destruição para a sua casa, para a sua família, mas agora tem paz. Paz seja convosco. E aí ele olha para os seus discípulos e assopra sobre eles e fala assim: recebam o Espírito Santo. Esse Jesus, que por causa disso, agora a partir do versículo 9, Deus o exaltou soberanamente. E deu um nome agora que é acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No final desse hino do nosso irmão Paulo, irmãos, de sorte que assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, assim também operais a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, leve em consideração tudo aquilo que nós pensamos e vamos mudar a nossa vida, não só na frente das pessoas, mas quando nós estivermos sozinhos. Não só nessa reunião abençoada de domingo à noite, mas amanhã, na segunda-feira de manhã. Vamos ser essa mesma igreja reunida em cada lugar que nós chegarmos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser uma extensão dos nossos irmãos, porque essa extensão é a extensão do próprio Senhor Jesus Cristo, como corpo de Cristo na terra, para alcançar os perdidos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não só na presença, mas muito mais na ausência, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer quanto no realizar. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Você tem ouvido essa criança chorando? Tem muita gente hoje que está chorando lá fora, como uma criança que não tem quem alimente. Hoje é culto de missão. É o nosso último culto de missão esse ano. Tem muita gente hoje que acordou de manhã e você não adianta perguntar para ele se há consolação em Cristo Jesus, porque ele nunca foi consolado por Cristo. Ele nunca foi abraçado pelo amor de Cristo no seu coração. Ele nunca, assim, Jesus me ama. Eu talvez já tenha contado esse testemunho para você. Eu gosto de contar ele porque, mais uma vez, me expõe bastante. Quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, a gente morava na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. Meu pai mudou muitas vezes de casa, trabalhou como representante comercial. Mas a gente tinha acabado de chegar em Tupã há alguns meses, alguns anos talvez. Eu tinha 1 ano ou 2 anos. Atrás da minha escola tinha um matagal, um campo grande, bem grande mesmo. E eu andava muito sozinho, sempre ficava na minha bicicleta, pegava a minha bicicleta e saía pela cidade. E mesmo crescendo na igreja, eu sentia muita falta de companhia, de amigo. Eu não tinha amigo, né? Dá para perceber. Eu não tinha amigo, eu não tinha muita gente próxima. E quando você fica sozinho, a sua cabeça viaja, né? E eu achei que aquele matagal seco ia ficar legal se eu botasse fogo. E eu botei fogo no matagal. Pegou um fogo, meu amigo. Pegou um fogo daquele descampado, era como o tamanho de uns 4 campos de futebol, mais ou menos, grande mesmo. As mulheres das casas que moravam em volta conseguiram colocar roupa para secar uns 3 dias. O bombeiro veio apagar. E eu fui lá
lá checar o primeiro dia, o segundo dia. Eu acho que eu cheguei até a colocar fogo de novo, porque tinha apagado. E eu lembro que uma das mulheres que moravam em volta lá da casa, daquele lugar, ela me percebeu voltando lá. E ela me parou assim e falou assim: olha, eu sei que você colocou fogo aqui, viu, rapaz? Sabe o que você é? Você é mais um pivete que não vai dar nada na vida. Eu recebi aquela palavra, mas aquilo não me chocou. Eu falei: a mulher está nervosa, né? Com razão. Alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, eu estava na nossa igreja sede e sentou um pastor do meu lado, no púlpito. O pastor colocou a mão na minha perna e falou assim: pastor Will, chorando, Deus me mostrou o irmão em cima da bicicleta. E Deus falou para mim aqui no meu coração agora, que Ele te viu aquele dia. E eu não lembrava da história. Uns 15 minutos depois eu falei assim: meu Deus do céu. No dia que aquela mulher fez aquela sentença para mim, foi no dia que Deus me viu. Eu me senti tão abraçado por Cristo. Eu me senti tão amado por Deus. Porque eu nem tinha consciência disso. Mas Jesus me viu aquele dia. Tem gente hoje que nunca sabe, nunca soube o que foi um abraço com Jesus. Tem gente hoje que nunca sentiu comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não sabe o que Deus quer na vida dele. Ele não sabe nem que Deus quer alguma coisa com a vida dele. Tem gente hoje que já não sente mais compaixão, já não aguenta mais. Não aguenta mais esse relacionamento porque já não move mais nada. O sofrimento já ficou desgastante. Mas essa noite o Espírito de Deus está chamando você a completar a sua alegria, recebendo de Jesus renovo, saindo do seu lugar de glória, do seu pedestal, e se aniquilando e recebendo a porção de Deus para a sua vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso terminar, mas eu preciso contar essa história de uma vez para você. Dos casamentos mais bonitos da Bíblia é o casamento de Otiniel e Axa. Lembra? Otiniel consegue vencer uma batalha e ele ganha Axa, filha de Caleb, como prêmio. Lembra dessa história? Quando ele está saindo com Axa em cima de um jumento, Axa está com um troféu em cima daquele jumento, toda ataviada de noiva. E ali está saindo Otiniel com aquela noiva bonita. E eles estão indo morar em Negev. E Negev era o pior deserto que tinha naquele lugar. Diz que Axa fala assim para Otiniel: ei, meu filho, pede para o meu pai uma fonte. Pede para o meu pai uma fonte. Fala para ele: ó, pai, ajuda nós aí. Terra é seca, é difícil. Ato contínuo, diz que Otiniel não abre a boca. Ela desce do jumento, desce da cavalgadura que ela estava e vai na frente do pai. Quando o pai olha para ela e fala assim: minha filha, o que você quer? Por quê? E aquele que você quer não é o que você quer normal. É tipo, o que aconteceu para você ter saído do seu lugar de honra, do seu lugar de agora ser apresentada, do seu lugar agora de estar adornada para vir aqui falar comigo de volta, que já te entreguei para o seu noivo. O que você quer? Pai, até que você mandou muito seca, me dá uma fonte. O pai, sabendo aquilo que significava, que ela saiu do lugar dela, que ela desceu, que ela se aniquilou, que ela se humilhou. Eu falei assim: ah, minha filha, eu vou te dar as fontes superiores e as inferiores. Jesus nos evangelhos, Lucas e Mateus repete a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Se vós, sendo maus, saber dar boas coisas para os seus filhos, aí até é igual. Mateus fala assim: quanto mais o vosso Pai Celestial não dará dons àqueles que o pedirem. Os dons, as fontes inferiores para te ajudar aqui. Mas Lucas fala assim: quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, as fontes superiores para a sua vida. Tudo que você
precisa dessa fonte hoje, para que todos nós vivamos como um só nessa casa, para a glória do nome do Senhor. Se Deus falou com você, seja na área que for, eu quero orar por você nessa noite. Vem à frente, eu quero orar por você. As fontes superiores, as fontes inferiores do Senhor está aqui. A mudança de coração que Deus pretende para a sua vida está aqui também. Se Deus falou com você, os irmãos estão aqui louvando a Deus. Deixa eu orar por você nessa noite. Que Deus vai transformar a sua caminhada, a sua vida, a sua chamada ministerial, a sua chamada pessoal no Senhor. Quer fazer um compromisso novo com Deus? Quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje? Vem à frente. Capítulo 4, versículo 17 da carta aos Romanos, diz que Abraão, aos 75 anos de idade, durou até os 99 dele, ele olhou para si mesmo e falou o seguinte: olha, eu estou vendo a minha esposa, eu estou vendo que o tempo passou, eu estou vendo que as coisas se foram, mas Deus prometeu. Em esperança, ele creu contra a esperança que Deus lhe daria filhos. Em esperança, creia contra as perspectivas da vida e do mundo, que Deus te levanta hoje para uma nova etapa da sua vida, para cumprir a sua chamada diante dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te chama, Deus te levanta, Deus te completa e Deus te envia para um tempo novo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pastores, por gentileza, vamos orar por esses irmãos aqui na frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que nós apresentamos teus filhos aqui na frente, Senhor. Que ouviram, Senhor, Pai, a tua palavra, Senhor, Pai, e decidiram fazer um compromisso com o Senhor, Pai, sobre algo que o Senhor tem para a vida deles, ó Senhor, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, Pai, hoje a compaixão do Senhor sendo derramada nessa casa, Senhor. Hoje há, Senhor, Pai, renovo do teu Espírito Santo, Senhor, Pai, sendo enviado a esses corações. Hoje o Senhor fortalece, Senhor, as expectativas, ó Senhor. Hoje o Senhor traz de volta o conhecimento dos sonhos, ó Deus, que eles têm em Ti, Senhor, para viver, Senhor. Hoje o Senhor, Pai, vai marcando, Senhor, o dia de hoje, marcando
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.